Fala galera, todos bem? Aqui é o professor Dari Monteiro, consultor e pesquisador na área de BIM. Sejam bem-vindos a mais um Dynamo Insights. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar aí o sininho de notificações e colocar os comentários aqui no final do vídeo. Seus comentários são muito importantes aqui para decidir aí quais são os próximos tópicos que eu vou abordar aqui no Dynamo Insights, beleza? Bem, então, hoje o que a gente vai tratar aqui? Bom, a gente vai ver como usar o Dynamo para resolver uma tarefa super chata, que é cotar projeto, tá? Todos sabem que a parte de cotagem de projeto é realmente bastante tedioso, tá? Então, isso é um exemplo de tarefa que você pode automatizar usando o Dynamo. Então, hoje nós vamos ver como construir uma rotina do zero para fazer esse tipo de processo aí automaticamente. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Bem, eu tenho aqui já um projeto muito simples dentro do Revit, que tem alguns eixos na vertical, eixos na horizontal, e a ideia é colocar cotas nesses eixos, tá? De maneira automatizada. Bom, para começar, vamos iniciar aqui a janela do Dynamo, tá? Então, vamos iniciar um novo grafo. Vou salvar aqui já a rotina. E essa rotina ela vai ter 3 etapas, tá? Numa primeira etapa, eu vou selecionar os eixos do projeto e agrupar esses eixos na horizontal e na vertical. Na segunda etapa, eu vou usar esses eixos para criar linhas, né, que eu chamo de linhas de referência, que vão ser um offset, né, desses eixos. E aí vem a terceira e última etapa, onde eu vou colocar as cotas no projeto, usando os eixos e essas linhas de referência. Ok? Então, vamos para a primeira etapa. Para selecionar todos os eixos do projeto, eu vou precisar de apenas 2 nós. Então, aqui dentro da biblioteca de nós do Dynamo, nós vamos encontrar em Gravity, Selection, os nós All Elements of Category e o nó Categories. No nó Categories, você vai selecionar a categoria eixos. Tá? Então, vamos pegar aqui os eixos. Vamos conectar o nó Categories no nó All Elements of Category e teremos a lista aqui dos eixos do projeto. Muito bom. Então, agora, como é que eu faço para separar esses eixos aqui em eixos que estão na horizontal e eixos que estão na vertical? Bom, para conseguir fazer isso, eu vou precisar fazer o seguinte. Primeiro, eu vou selecionar as curvas que representam cada um desses eixos. Para isso, eu vou usar um nó chamado grid.curve. Aqui. Depois que eu obtive aqui a lista de curvas, o que eu vou fazer? Cada uma dessas linhas que representam esses eixos tem uma propriedade que é a sua direção, tá? A direção que a linha está, tá? Se ela está na horizontal ou na vertical, é nesta propriedade que a gente vai identificar isso, ok? Então, para pegar essa propriedade direção da linha, botão direito, line.direction, a gente consegue obter esta informação. Então, conectando aqui, teremos agora os vetores aqui que representam, né, cada uma das direções aí de cada linha, tá? Muito bem. Agora, para cada um desses vetores aqui, eu vou pedir para ele pegar a componente X do vetor, tá? Só que como a componente X pode ter valores diferentes aqui, né? Eu vou fazer uma simplificação dessa lista aqui. Eu vou usar uma operação chamada normalização de vetor. O que é normalização de vetor? Você pega um vetor qualquer e transforma ele num vetor unitário. O que é um vetor unitário?
É um vetor cujos componentes, né, x, y e z, podem assumir apenas os valores 1, menos 1 ou 0. Ok? Então, para fazer essa simplificação desses vetores de direção, eu vou usar aqui a operação vector.normalizer. Vector.normalizer. E aí, se você comparar aqui o que é que está acontecendo, né, nessa próxima etapa, nós temos essa lista de vetores aqui, de direção, só que normalizados, ou seja, os vetores unitários correspondentes a cada um desses vetores de direção aqui. Legal. Então, agora eu vou pegar a componente x desses vetores. Então, vou usar aqui vector.x. Vamos pegar a componente x desses vetores. Temos agora a lista dos componentes, né, dos valores x, né, dos vetores. Nós temos aqui valores iguais em alguns momentos, né, porque são justamente os eixos que estão na mesma direção. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é arredondar esses valores, porque tem aqui uma situação com valor quebrado. Tá? Então, aí, para arredondar esses valores, eu vou usar aqui math.round, esta opção aqui, onde eu consigo entrar com o número que vai ser arredondado e o número de dígitos. Tá? Então, esses vão ser os números que eu vou arredondar, e eu vou arredondar para 0 dígitos. Ou seja, eu vou acabar transformando isso em números inteiros. Tá aí. Então, agora dá para ver com bastante clareza que nós temos um conjunto de eixos aqui que estão numa determinada direção, tá? Esses daqui seriam os eixos na horizontal e esses daqui seriam os eixos na vertical. Ok? Muito bem. Então, agora como é que eu agrupo, né, os eixos usando esta informação aqui das componentes x, né, de cada vetor de direção, né? Eu vou usar aqui um nó chamado list.group by key. Isso é um nó de agrupamento de dados. Então, quem vai entrar aqui no list é a lista de eixos, tá? Então, vou pegar aqui a lista de eixos que está aqui atrás e vou conectá-la aqui na frente. E no keys vai ser os dados que estão saindo aqui do math.round. E aí eu vou usar aqui um nó chamado watch para mostrar os grupos de eixos aqui, tá? Então, nós vamos ter 6 eixos num determinado grupo, que são os eixos na horizontal, e os outros eixos aqui, né, que estão na vertical, são 3, né? Como a gente também pode ver aqui na pré-visualização. Tá? Então, terminamos a primeira etapa aqui da nossa rotina, que era selecionar todos os eixos do projeto e agrupar esses eixos na horizontal. Tá? Então, aqui é a seleção e agrupamento dos eixos por direção. Certo? Direção horizontal ou vertical. Legal. Qual é a segunda etapa aqui da nossa rotina? Usando esses eixos aqui, eu vou criar 2 linhas que vão definir a posição em que as cotas vão ser colocadas no projeto. Tá? Como é que essas linhas elas serão definidas? Primeiro, eu vou pegar a curva que representa cada um desses eixos, novamente. Então, botão direito, curve, grid.curve, né? Grid.curve. Está aqui. Muito bem. E aí, para essas curvas aqui, eu vou pegar o ponto médio delas, tá? Vou pegar o ponto médio de cada linha aqui, de cada eixo. Então, como é que eu pego o ponto médio de uma linha, tá? Ou de uma curva qualquer? Eu vou usar aqui curve.point.
point at parameter. Então, aqui eu vou passar a lista de curvas e vou passar aqui no parâmetro o valor 0,5, porque eu quero o meio da curva. Muito bem, aí eu vou ter aqui uma lista de pontos. Então, aqui na pré-visualização do Dynamo, o que a gente consegue observar? Que o Dynamo marcou em cada eixo ponto médio, tá? Tanto os eixos na horizontal quanto nos eixos na vertical. Aí eu vou usar esses pontos para traçar duas linhas, tá? Depois vou dar um offset dessas linhas, né, para fora, né, para que eu possa colocar as cotas aqui para fora na borda do projeto, né, na borda aqui da vista. Bem, então como é que eu faço essas linhas ligando esses pontos, tá? Eu vou usar aqui o line by best fit through points. Muito bem, vamos conectar aqui. A gente já consegue ver ali, traçou uma linha aqui, traçou uma outra linha aqui. Uma na vertical, outra na horizontal. Agora eu vou dar um offset, né, dessas duas linhas. Bem, para eu dar este offset, eu vou precisar de um valor, né, para esse offset, né, que vai ser esse nó aqui, curve.offset. Então, aqui eu posso conectar a curva, né? E quanto à distância, né? Qual que vai ser o valor, né, dessa distância? Bom, tem algumas maneiras de resolver aqui este problema, né? Uma maneira é, vamos pegar o comprimento de todas essas linhas aqui, né? Das linhas que seriam os eixos, é o comprimento dessas curvas aqui, e multiplicar esse comprimento por um determinado fator, né, digamos 0,4, seria 40% do tamanho dessa linha, seria o offset que eu vou dar, né, daqui dessa linha de referência, tá? Então, vamos lá. Como os eixos podem ter comprimentos diferentes, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar curve.length, isso vai me dar o comprimento de cada um dos eixos, aqui. E de cada um desses eixos, eu vou pegar aqui o maior eixo, né, em cada direção. O maior eixo na direção horizontal e o maior eixo na direção vertical. Aqui estão todos com o mesmo tamanho, tá? Mas para que você deixe a rotina mais genérica possível, né, vamos pegar o maior valor aqui de cada um desses grupos, tá? Então, para isso eu vou usar list maximum item, list maximum item. Vamos passar a lista de comprimentos aqui, pronto. Obtivemos aqui o maior valor nos dois grupos. E agora eu vou multiplicar este valor por um determinado fator, que eu vou usar aqui um fator de 40%. Dando o botão direito aqui, a gente vai pegar a operação de multiplicação. Vamos multiplicar esses comprimentos por este fator e colocar essa distância aqui na caixinha do offset, tá? E aí a gente já consegue ver, ó, que ele fez o offset aqui para a esquerda e para baixo, ok? Muito bem. Então, e agora? Bom, agora que a gente tem essas curvas finais, que seriam as posições em que as cotas vão ser colocadas no projeto, basta a gente usar essas linhas para fazer as cotas, tá? Mas antes disso, o comando que a gente vai usar lá no final para colocar as cotas não aceita esse tipo de objeto aqui, curva, tem que ser linha, tá? Então, para eu converter essa curva para linha, eu vou usar aqui o nó explode, aqui. Só que o nó explode,
ele vai acabar gerando uma lista com alguns níveis a mais aqui que eu vou ignorar, tá? Eu não quero usar esses níveis aí a mais. Então, aqui eu vou usar um flatten, o nó flatten, ele vai eliminar esses níveis a mais aí, tá? Vai simplificar a lista. Então, se a gente olhar aqui, agora nós temos uma lista com apenas duas linhas, tá? Que seria essa linha aqui e esta outra linha aqui. Muito bem. Então, finalizamos a etapa 2, cujo objetivo era obter essas linhas de referência, tá? Então, nessa etapa aqui, linhas de referência para inserir as cotas no projeto. Muito bem. Vamos agora para a terceira e última etapa da nossa rotina. Bom, nesse ponto, como a rotina ela está no modo de execução automático, e nós vamos criar várias cotas, né, no projeto, isso pode dar uma instabilidade no Dynamo. Então, eu recomendo que você deixe no modo manual, né, neste ponto aqui de desenvolvimento da rotina. Ok? Bom, deixou agora no modo manual, vamos adicionar as cotas. Nós vamos usar um nó da categoria Dimensions. E esse nó é o by elements, aqui, dimension by elements. Este nó ele vai pedir aqui para nós em que vista nós vamos colocar as cotas. É na vista corrente, tá? Então, aí para isso eu vou usar dois nós. O document current e o active view. Active view. Então, conectando esses dois nós, nós temos a vista corrente, tá? Então, eu vou conectar aqui. Muito bem. Aí nós temos essa segunda entrada, reference elements. Quais são os elementos de referência? Ou seja, os elementos que serão cotados, tá? Vão ser os eixos. Então, aqui no reference elements, eu vou conectar a lista de eixos, que está aqui atrás, essa lista que a gente obteve aqui com o group by key. Então, vamos conectar ela lá na frente. Vamos lá, conectamos. E agora vem o line, que seria a localização da cota, tá? Que são essas duas linhas, né, que nós obtivemos dando o offset, né, do centro aqui do desenho, tá? Muito bem, então essas linhas estão aqui, ó, na saída do flatten, da etapa 2. Então, vou conectar essas linhas aqui. Bom, aí nós temos essas duas outras entradas que são opcionais no nó Dimension by Elements, que é o sufixo e o prefixo, né? São dados que você pode pôr antes ou depois do valor da cota, tá? Nós não vamos usar essas entradas aqui, elas vão ficar com o valor padrão, né? Que é uma string vazia. Muito bem. Então, e agora? Bom, agora acabamos, né? Vamos só agrupar esse último conjunto de nós, dando um Ctrl G, mudei aqui a cor dando o botão direito, e aqui, inserção de cotas na vista. Vamos salvar a rotina. Por enquanto, ainda não tem nada lá, né, na tela do Revit, né, só que essa imagem temporária, né, das linhas, né, que foram geradas dentro do Dynamo, tá? Então, eu vou executar aqui a rotina. Podemos minimizar aqui a tela, ó, dá para visualizar, vou colocar, né, a rotina, colocou aqui essa sequência de cotas, ó, colocou essa outra sequência de cotas aqui. Ok? Então, se a gente clicar e deletar,
e rodar novamente aqui, ele vai colocar, né, essa sequência de cotas de novo, tá? Se eu mudar aqui o offset, né, mudar o fator aqui de multiplicação do offset, tá? Aqui está 40% do comprimento do eixo, né? Se eu colocar aqui 50% e dar o executar, ele vai construir aqui as cotas de novo, ó. Elas vão ficar mais afastadas do centro do desenho, tá? Ok? Bom, então com isso, concluímos aqui o nosso Diagram Insights de hoje. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, acionar aí o sininho de notificações e colocar seus comentários aí do que você achou desse conteúdo. Ponham aí também suas sugestões do que vocês gostariam de ver nos próximos Diagram Insights. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!